Olá, muito bem-vindos ao primeiro episódio da nossa segunda temporada do nosso podcast. O amor está no ar. Como estão? Como se sentem? Eu confesso que eu não podia estar mais feliz, mais orgulhosa, mais entusiasmada de estarmos finalmente aqui e desta segunda temporada finalmente ter saído. E portanto, e para não me demorar muito, esta segunda temporada vai ter muitas coisas diferentes. Este episódio vai ter muitas coisas diferentes e a primeira mudança, aliás, já viram algumas, a segunda mudança talvez que vocês vão ver nesta segunda temporada vai começar já de seguida. Mas eu queria fazer já esta introdução para vos dizer que estou muito orgulhosa do que vão ver já de seguida e que foi um trabalho feito cheio de amor e que já vos vou explicar um bocadinho após aquilo que vão ver agora. Love is in the air, everywhere you look around. Love is in the air, every sight and every sound. Love is in the air. Como puderam ver, finalmente temos cá fora outra das grandes surpresas do nosso podcast, que eu confesso que já queria ter no nosso podcast desde o início, desde que ele começou. E este podcast vai ser um bocadinho sobre isso, vai ser como é que o nosso podcast foi evoluindo desde a sua estreia até agora, desde o primeiro episódio até agora ao primeiro episódio da segunda temporada, e confesso-vos que nesta segunda temporada já estamos a conseguir fazer muitas coisas que queríamos ter feito na primeira, mas na primeira nós percebemos que queríamos fazer isto acontecer muito rápido e que queríamos que o nosso podcast estreasse no Dia dos Namorados, porque o nosso podcast é sobre amor, tem amor no nome, então queríamos que ele estreasse no dia 14 de Fevereiro, então acabámos por efetivamente acelerar um bocadinho as coisas e não poder fazer muitas coisas que nós queríamos, incluindo termos um jingle para o nosso podcast, com a música que meio que me inspirou também para o nome do podcast, que é o Love is in the Air, e foi a música que vocês acabaram de ouvir, e então finalmente conseguimos fazer este miminho da forma que eu queria, da forma que eu imaginava, como eu sempre imaginei, mas com um twist de imagem que o nosso podcast está aqui a sofrer desde a primeira temporada até a segunda, e que eu já vou falar um bocadinho mais sobre isso mais à frente. Mas queria-vos dizer que este jingle que vocês acabaram de ouvir, nada profissional, foi feito muito em nossa casa, muito caseiro, em que primeiro gravámos o vídeo, depois eu gravei a minha voz cá em casa no nosso sistema de gravação e depois o meu marido gravou o piano, a guitarra, a bateria, os efeitos todos que vocês ouvem e no fundo foi uma mini produção de cá de casa que eu estou muito orgulhosa e que estou muito feliz de finalmente termos cá fora e muito feliz também porque sabem qual é a importância da música para mim. Portanto, estou muito, muito feliz de termos isto cá fora, estou muito entusiasmada e queria-vos dizer que hoje vai ser efetivamente um episódio diferente. Porquê? Porque tal como este jingle que foi feito de forma muito caseira, hoje eu vou-me colocar num outro papel contrário ao que eu estou habituada a fazer. Eu estou habituada a falar de mim para vocês, ou eu estou habituada a fazer um modo de entrevista para as pessoas que aqui estão comigo. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial que está aqui connosco a participar no nosso episódio, mas que não se vê e que também me está a ajudar a fazer este episódio de forma muito caseira, que é o meu marido. Olá, Tiago. Olá. Ele vai estar a fazer aqui um bocadinho de voz off no nosso episódio. E eu achei que era uma interação muito gira. Primeiro porque vocês pedem imenso para o Tiago vir ao podcast. Ainda não é desta, ele está cá só com a voz, mas há uma possível promessa de que ele possa vir a aparecer. E ainda falta um bocadinho, mas há uma possível promessa de que ele possa vir a aparecer. E ele desta vez está a aparecer com a voz, então ele vai meio que me entrevistar sobre o que é que foi a primeira temporada e o que é que vem aí da segunda temporada para vocês saberem e para eu poder partilhar aqui um bocadinho todas estas mudanças que têm acontecido. E é isso. E para começar, nós vamos ter também uma mudança aqui no nosso podcast, que é, vamos começar os nossos episódios com um jogo que eu gosto de lhe chamar um jogo de Rapid Fire, que é, o objetivo é, eu, neste caso depois vou dizer aos convidados, tal como o Tiago vai fazer a mim, meu marido, que é, nós vamos fazer perguntas muito curtas, com o objetivo é que as respostas sejam diretas, primeira coisa que vem à cabeça de alguém, muito rápidas, que é para termos aqui a resposta mais pura e mais objetiva das pessoas. Então eu vou ser a primeira a fazer isso. Então o meu marido vai fazer estas perguntas para mim e eu vou responder para vocês. E perdoem-me se eu neste episódio muitas vezes não olhar diretamente para vocês e olhar para ali, porque é onde está o meu marido, que vai acontecer muitas vezes. Mas vamos então estrear o nosso jogo de apresentação do convidado, neste caso de mim mesma, que também vou fazer isto todos os episódios a mim mesma, independentemente de serem episódios individuais. Portanto,
Tiago, quando quiseres, podes começar. Então, começamos com a primeira pergunta, que é: ouvir música alta ou meditar em silêncio? As duas, ok? Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Mas eu sou mais de música alta. Ok? Eu ouço música em todo lado. Eu ouço música a tomar banho, eu ouço música no carro. Nós ouvimos muita música no carro e eu adoro ouvir música, seja em que parte do meu dia for. Portanto, claramente música mais alta. Mas também gosto muito de meditar, portanto é difícil. Mas sim, música alta, provavelmente. Ok. Segunda pergunta temos: o que significa para ti estar em sintonia com o teu corpo? Ui, essa é boa. Estar em sintonia com o meu corpo é ouvi-lo, é escutá-lo. Uma coisa que nós não fazemos muitas das vezes e que às vezes por isso é que também depois não lhe damos aquilo que ele precisa. E o nosso corpo dá-nos sinais. E dá-nos sinais muito, às vezes visíveis, audíveis, que nós conseguimos senti-los bem, mas às vezes na correria do dia a dia não estamos assim muito conectados com ele e não o ouvimos. Portanto, estar em sintonia para mim com o meu corpo é conseguir escutá-lo. E para isso eu preciso de estar tranquila, calma e fazer isso de forma muito intencional. Ok. Dentro da mesma pergunta, quando te sentes que precisas de uma pausa, o que fazes? Respirar fundo, acima de tudo, acho que é a primeira coisa que eu faço. Tentar fazer um bocadinho de mindfulness, que no fundo é esvaziar um bocadinho a minha mente. E normalmente, grande parte das vezes, eu recorro à natureza, que é onde eu consigo encontrar muitas vezes a minha paz, seja ela a natureza que me tiver acessível conforme eu tiver. Se eu tivesse um sítio favorito seria a praia, mas tento refugiar-me na natureza e respirar muito, tentar esvaziar muito a minha mente. É um bocadinho por aí. Sim. Ok. Quarta pergunta temos: qual foi a maior prova de amizade que já recebeste? Esse é muito profundo, essa não dá para responder rápido. Porque essa não é uma resposta rápida, a minha prova. Ok, eu vou muito deep esta pergunta. A maior prova de amizade que eu já tive na minha vida, e amizade para mim é amor também. Obviamente são coisas diferentes, mas é a mesma coisa. Foi de uma pessoa muito especial, que é a minha madrinha de casamento. Chama-se Inês. Não sei se ela vai estar a ver este episódio ou não. Ela gosta muito de mim, mas não sei se está a ver este episódio, se não. Mas vou fazê-la vê-lo só por causa disto. E sem dúvida que foi a maior prova de amor e de amizade que alguma vez tive na minha vida. Muito resumidamente, não me vou querer alongar muito. Eu, infelizmente, tive uma experiência um bocadinho traumática no mar, lá está, estávamos a falar para ainda há bocadinho, em que eu e duas primas minhas praticamente podíamos nos ter afogado no meio do mar. E graças a essas duas minhas primas, eu estou a dizer a Inês, mas também agradeço imenso à minha outra prima, a Bia, porque sem dúvida sem ela também não era possível. Ficámos as três perdidas na linha daquele horizonte onde divide o céu e o mar, era onde nós estávamos. E efetivamente eu não sei nadar e as minhas primas sabiam, portanto, elas conseguiriam ter nadado até à costa, mas eu não. E então a minha prima Inês ficou comigo no meio do mar, literalmente a segurar-me e a agarrar-me e a manter-me à tona da água, literalmente, quando eu via a minha vida toda a passar por flash à minha frente. E portanto eu acho que não há prova de amor maior ou de amizade maior do que alguém literalmente nos salvar a vida. Portanto, foi essa. Sem dúvida. Ok. Sem pensar duas vezes. Ok. Então, para a próxima pergunta temos: qual o maior valor que herdaste da tua família? Ok. Então, isto é engraçado porque um dos meus maiores valores de vida é família. Portanto, eu acho que vou por aí. Porque família e amor, vai, eu acho que não, quer dizer, os meus valores todos são quase vindos da minha família. Mas vá, a família e amor são, claramente estou no meu top um e 2 dos meus valores de vida e, portanto, claramente foram dois valores transmitidos pela minha família. A nível da família, a minha família sempre demonstrou o quão importante é a família, o quão base e o quão importante ela é para nós sermos verdadeiramente felizes. E depois ao longo da minha vida eu fui descobrindo que não é só família de sangue, quando nós queremos dizer isto. Infelizmente há muita gente que tem família de sangue que não pode acabar por se agarrar a ela na sua vida. Portanto, felizmente eu tive essa benção, há muita gente que não tem, infelizmente. Mas sim, eu aprendi com eles o valor da família, o valor da união da família e o valor de lutar também por ela e para nunca descurar dela. E o amor, que é a coisa mais importante da vida, sem dúvida nenhuma. Portanto, sim, mas a família.
A família ensinou-me sobre o valor da família, sem dúvida. Ok. E para terminar, temos uma pergunta mais levezinha. Ai, Deus. Só, livro ou filme? Ai, desculpa, não ouvi. Livro ou filme? Lá está, pergunta difícil. Porque neste momento eu acho que é livro. Não é que eu já tenha conseguido recuperar o meu hábito de leitura como eu quero, mas eu quando era muito pequenina, era adolescente, eu comia livros, como quem come séries hoje em dia. E este ano tive meio que um objetivo de querer voltar a ler. Voltei a ler. Já li alguns livros, portanto já é um grande achievement este ano. Ainda não estou a ler como queria, mas ultimamente acho que tenho lido mais livros do que ver filmes. Portanto, acho que é livros neste momento, apesar que eu adoro ver filmes. Sim. Principalmente filmes românticos. Yes. Acabámos o Rapid Fire. Ok. Acabámos. Desculpem. Não tinha percebido que tínhamos acabado o Rapid Fire. Ok, como vocês perceberam, isto vai ser uma dinâmica que também vai haver com outros convidados, assim, só para vocês conhecerem-nos um bocadinho inicialmente e depois, dependendo do convidado, depois a estrutura do próprio episódio vai ter dinâmicas diferentes. Mas posso dar já aqui um teasingzinho que nesta segunda temporada nós vamos querer falar sobre temas importantes, mas vamos querer também conhecer um bocadinho mais aprofundadamente alguns dos convidados que vão cá estar e que se sentem obviamente confortáveis para o fazer. E portanto na nossa primeira parte do episódio o objetivo é que nós vamos um bocadinho mais a fundo em cada convidado que aqui vamos ter e é isso, é só para vos explicar assim um bocadinho a estrutura que mudou um bocadinho aqui no podcast. E é isso. E portanto, se calhar vamos começar a falar um bocadinho sobre a primeira temporada, um bocadinho sobre a retrospectiva do que é que foi a primeira temporada. E lá está, eu pego já se calhar numa questão, que era aquela que eu estava a pegar ainda há bocado, que nós quando começámos a nossa primeira temporada, quando começámos o podcast, nós sentimos que foi tudo muito feito a correr, mas nós sabíamos que o estávamos a fazer propositadamente, lá está, para estrear na data do 14 de Fevereiro, e portanto houve muita coisa que teve que ficar para trás. Tanto que vocês se virem o podcast desde o início, ao longo dos primeiros episódios há coisas que vão mudando. A minha mesa ao início era um banco que eu tinha ali na cozinha com uma manta, depois eu comprei a mesa, depois mudámos aqui um bocadinho a decoração. Ou seja, isto foi mudando de acordo também com aquilo que nos foi sendo possível. E depois também fomos mudando algumas coisas das luzes e etc. E portanto, hoje também já estamos a ver aqui uma transformação a nível da qualidade de vídeo. Portanto, houve aqui muitas atualizações ao longo da temporada. E no fundo, esta segunda temporada foi uma paragem para nós conseguirmos repensar a estratégia, pensarmos o que é que queremos trazer e trazermos no fundo tudo aquilo que ainda não tínhamos conseguido trazer na primeira temporada por ter sido assim um bocadinho feito mais à pressa. E acho que sim, acho que é uma boa questão de começarmos por aí. Não sei, o que é que gostavas de me perguntar? Questiono-te já, fazes uma pequena reflexão do que foi para ti a primeira temporada. Ok. A primeira temporada foi sem dúvida a realização de um sonho. Acho que era, se eu tivesse que descrever assim numa frase, era a realização de um sonho, porque aí já falei muito convosco sobre isto. Eu já tinha este sonho de ter um podcast há muito tempo, mas eu sempre achei que só o conseguiria fazer sozinha. Consegui fazê-lo sozinha, desculpa, acompanhada. Consegui fazê-lo sozinha, ganhei coragem, consegui fazer este objetivo por mim mesma, consegui lançar este podcast, consegui lançá-lo cá para fora e ele foi crescendo comigo, ou seja, ele, era aquilo que eu estava a dizer, ele também foi crescendo ao longo da primeira temporada. Eu fui trazendo muitas coisas que eu queria. Na primeira temporada eu trouxe exatamente aquilo que me foi fazendo sentido ao longo do tempo. Fui trazendo temas que me faziam sentido, temas que eu queria, aquilo que me estava alinhado comigo na altura e, portanto, sem dúvida que a primeira temporada para mim foi um realizar de um sonho gigante e uma libertação de perceber que, claro, nós ainda bem e precisamos uns dos outros, ainda bem que eu tenho uma All Village à minha volta, mas que consegui lançar um sonho meu sozinha e, portanto, se eu tivesse que fazer assim um wrap-up muito geral da primeira temporada foi, sem dúvida, a realização de um sonho e a demonstração que nós sozinhos podemos ir muito, muito longe, sempre acompanhados das pessoas mais especiais que nós precisamos sempre, sem dúvida. Ok. Tinhas algumas cores associadas ao podcast. É verdade. Queres explicar o porquê da escolha dessas cores? Sim. Eu quando lancei o podcast, eu estava... Aliás, o meu perfil no Instagram, vocês sabem que são duas coisas que estão muito ligadas, é o perfil do Instagram e aqui também a questão do podcast. Eu, na altura, eu tinha um branding visual da minha página que está muito
parecido em relação a cores àquele que temos hoje em dia, e que eu sinto que era o branding que me identifica a mim, enquanto pessoa, enquanto Marta. Mas eu sentia que havia aqui um lado de muito lover, que eu já vou falar sobre isso mais à frente, que é das poucas perguntas que eu sei que está ali, porque nós vamos fazer este podcast por temporadas, quase como por eras, não é? Hoje em dia fala-se muito disto, das eras que veio aqui, da fantástica Taylor Swift, que veio trazer um bocadinho esta questão. E então na primeira temporada era a minha lover era. E a lover era é o quê? Era a minha temporada da amante. E então eu quis trazer esse lado meu que eu sentia que não trazia tanto no meu perfil. Que era este meu lado hiper romântico e hiper divertido e mais, se calhar mais extrovertido que eu tinha, que não mostrava tanto no meu perfil. Também se calhar por questões profissionais, não sei, se calhar porque não me sentia se calhar capaz de ser tão autêntica no meu perfil como aqui, não sei. E então, e para separar as coisas, eu quis mesmo trazer cores específicas para o podcast. Então na primeira temporada as cores eram muito o dourado, o vermelho e o rosa Barbie, ou aquele rosa choque. E na altura era mesmo para isso, para quase destacar esta pessoa que estava aqui guardada há muito tempo dentro de mim e que queria sair. E então essa pessoa veio para a primeira temporada do podcast e daí a diferença de cores que efetivamente depois mudaram aqui para a segunda temporada, que também já vamos falar sobre isso. Mas sim, associei estas três cores, esta questão da extroversão, de querer trazer esta romântica cá para fora e de ter sido sem dúvida a minha era da minha amante, que é muito relacionado com estas questões do amor e do romantismo e todas estas questões que nós fomos retratando ao longo da primeira temporada. E portanto as cores e as mudanças de cores tiveram a ver um bocadinho com isso. Ok, agora uma questão mais a ver com convidados que tiveste cá. Ok. Consegues dizer algumas coisas que esses convidados te ensinaram? Ui, tanta coisa que os meus convidados me ensinaram. Eu agora sou muito má. Eu devia ter preparado isto. Se me falhar alguém, por amor de Deus, peço imensa desculpa. Todos me ensinaram muita coisa. A começar pela primeira foi a Bruna. A Bruna ensinou-me muito. Eu, naquele episódio que eu tive com a Bruna, nós não falámos praticamente nada antes de termos feito o episódio. E a Bruna trouxe-me dados, trouxe-me factos que eu fiquei estupefacta. Eu fiquei mesmo chocada com aquilo que ela me contou. E eu considero uma mulher feminista informada e ela trouxe-me questões que eu fiquei completamente chocada. Portanto, eu aprendi imenso com ela sobre o nosso primeiro episódio. Eu espero não estar a falhar. Eu acho que a segunda convidada depois... Pronto, eu não vou dizer por ordem. A Ana Capella, que é a minha social media manager e a minha work wife, ensinou-me imensas coisas. Não que eu não tenha já conhecido grande parte das coisas que ela também trouxe aqui no episódio, mas eu acho que ela ensinou muita coisa que eu ainda não tinha sabido em relação à vida mais pessoal dela e a questões mais pessoais dela. E claramente ensinou-me mesmo, ou voltou-me a ensinar como é que se pode ser uma mulher no seu potencial máximo e ser autêntica e viver-se de forma completamente livre. E eu sei que ela também ensinou muito isso a quem está desse lado, porque foi um episódio que tive muito feedback sobre ele, e portanto não foi só a mim que ela ensinou. Depois tive também a minha Raquel, que veio falar sobre parentalidade, em que eu aprendi imenso, porque apesar de ser um tema que eu gosto muito, não é de todo o meu tema de estudo maior, e então a Raquel veio-me trazer imensas questões que eu não conhecia. Cada vez que eu falo com a Raquel é fantástico, porque ela é um poço de sabedoria sobre aquele tema, portanto aprendi imenso e tenho a certeza que vocês todos também aprenderam. Agora aquela altura o cérebro está a começar a bugar, porque eu não me recordo de quem é que foi logo a seguir. Eu tenho quase certeza absoluta que foi a Belinda. E a Belinda ensinou-me muita coisa, no sentido em que ela se abriu muito a nível pessoal. E eu não estava à espera que ela se fosse abrir tanto a nível pessoal, então eu aprendi muito sobre ela. E aprendi muito sobre a mulher maravilhosa que ela é, e cheia de garra. E portanto, sem dúvida que a Belinda me ensinou muito isso. Ensinou muito o que é ser uma mulher verdadeiramente forte, no grande sentido da palavra. E muito inspiradora. E o meu cérebro está a bugar. Ai, e depois eu tive... O meu pai foi o final. Quem é que eu tive mais? Isto é o meu problema no meu dia-a-dia. Eu se me esqueço de pessoas ou coisas, não é por ser por mal. Mas eu acho que não me estou a esquecer de mais ninguém. Já agora perguntar ao meu produtor se eu me estou a esquecer de mais alguém, se consegue se espreitar. Desculpem, eu não quero mesmo me esquecer de ninguém. Acho que isso seria só terrível. Tenho quase certeza que foi alguns isto.
Não sei se me falta alguém. Depois foi o meu pai, no fim. E entre a Belinda e o meu pai eu acho que não me recordo. Não, pois não. Portanto foi a Bruna, a Ana Capela, a Raquel, a Belinda e o meu pai. Não foi? Afinal não estava assim tão mal. Ok, afinal não me enganei. Então, efetivamente depois foi o meu pai e o meu pai ensinou-me muita coisa. Aliás, o meu pai ensinou-me a minha vida toda, não é? Mas é engraçado que mesmo durante o episódio houve coisas, agora não vos consigo especificar, vão ver o episódio, se quiserem se relembrar, mas houve coisas que o meu pai me disse que eu nunca tinha ouvido e que eu nunca tinha sabido dele. E da dinâmica de casal, que foi muito aquilo que ele trouxe, portanto, sem dúvida que o meu pai me ensinou muito. E o meu pai ensina-me todos os dias. Portanto, o podcast, aquele episódio foi uma amostra daquilo que o meu pai me ensina todos os dias, mas agora não me recordo assim nada em específico. Mas lá está, ele ensina-me como é que é ser uma parte pertencente de um casal que pode funcionar durante muitos anos e como é que se pode manter isto vivo, como é que se mantém também uma família viva e unida, e foi isso que o meu pai me ensinou e que acho que ensina a vida toda. E portanto, qualquer coisa também vão espreitar, que é um episódio muito, muito especial. Foi como fechámos a temporada, sem dúvida, foi muito giro. Ok, posso passar para a próxima pergunta? Podes passar para a próxima pergunta. Tem a ver com os temas. Qual é que foi o tema que te deu mais gozo de falar? E também o que te deu menos? Ok. Aqui vais fazer um bocado de juiz. Eu posso falar dos temas todos, né? Incluindo convidados e não convidados. Sim, os teus. Ok, os meus. Também. Isto é difícil, ok? Isto vai ser muito difícil. É assim, eu sem dúvida, e eu não vos sei explicar. Eu acho que aquele episódio foi mágico. E eu acho que muita gente sentiu isso. Não foi por acaso que o episódio foi recebido da forma que foi. É difícil, estou aqui no taco-taco, mas sem dúvida que o episódio que eu ia falar era do meu pai. Eu acho que o episódio do meu pai, sem dúvida, que me marcou muito, e aquele tema marcou-me muito ter falado. E o outro que está muito taco-a-taco, está muito ligado, que foi o episódio que eu fiz sobre aquilo que eu aprendi em 12 anos da nossa relação. Portanto, está muito taco-a-taco, foram os meus temas, sem dúvida, favoritos, e que eu gosto de ouvir e voltar a ouvir aquele podcast mesmo como ouvinte, porque gostei mesmo de ouvir estes dois temas, e foram, assim, sem dúvida, os meus temas mais quentinhos no meu coração. E era o tema que eu menos... Deu menos gozo. Deu menos gozo. Que deu menos gozo é difícil. Eu não digo que é com os convidados. Os temas dos convidados eram todos muito gozo. Por nem que seja pelo convidado em si, o convidado traz imensas questões aqui ao podcast e é fantástico. É fantástico, sem dúvida, falar sobre ele. É curioso que eu acho que o que me deu... Não é que me tenha dado menos gozo, mas o que eu gravei de uma forma mais chill e que eu nem estava à espera que ele fosse ter grande impacto. Aliás, eu estava com receio que ele não tivesse grande impacto e depois surpreendeu-me. Foi o meu episódio sobre a gratidão. Que é uma coisa que eu tenho muito presente na minha vida, mas que eu estava com muito receio que não tivesse grande recepção. E que por acaso foi curioso que teve uma recepção muito melhor do que eu estava à espera. Não é que eu não tenha gostado de o gravar, foi um episódio mais chill, mais calmo, aqui um bocadinho mais introspectivo. E talvez por isso, cara, não tenha dado tanto entusiasmo. Vou levar o gozo um bocadinho por aí. Mas sim, é isso. Ok, eu penso que sei a resposta a esta próxima pergunta, devido à resposta anterior. Mas também, qual é que foi o convidado que te deu mais gozo a falar? A entrevistar. Lá está. Eu aqui estou a ser muito biased. É assim, eu vou ser sincera e aqui não estou mesmo de todo a dar aquela resposta politicamente correta. Todos os convidados que eu aqui estive e que aqui tive comigo, e mesmo os convidados que vão estar nesta segunda temporada, todos eles me deram um gozo gigante a entrevistar por razões muito diferentes. E principalmente todos eles porque fazem de alguma forma parte da minha vida e deram-me um gozo gigante partilhar estas pessoas fantásticas com o mundo. Portanto, todos eles me deram imenso gozo. É assim, pronto, claro. Se eu tiver que escolher um, vai muito ligado à resposta que eu acabei de dar ainda há bocadinho, que foi o meu pai, sem dúvida. Porque eu gosto muito de fazer aquilo que nós fizemos aqui, que é eu adoro fazer perguntas ao meu pai, eu adoro conhecer coisas com o meu pai, ele contar-me histórias e ensinar-me coisas. Eu sempre adorei fazer isto com ele, com a minha mãe, com outras pessoas da minha família, e portanto, no fundo, eu só fiz isto mais uma vez, com luzes ligadas e uma câmara a gravar. Portanto, eu sem dúvida que foi assim, o convidado que me deu mais gozo a entrevistar. Ok, tem aqui outra questão que é:
Durante as gravações, tens algum episódio engraçado que tenha acontecido e que não tenha passado para o YouTube ou para o Spotify ou as plataformas para que gravas? Tenho um maravilhoso. Não teve piada nenhuma e que confesso que na altura fiquei muito chateada. Mas que é engraçado que depois a minha social media manager, como eu estava a dizer há bocadinho, Ana Capela, era ela quem me editava os episódios na temporada passada. E eu aqui ainda bocadinho em off com o Tiago, quando tivemos que fazer aqui uma pausa, que vocês devem ter reparado que fizemos aqui uma pausa, eu estava aqui a dizer que esta temporada quem me vai editar o podcast vai ser o meu marido, portanto vai ser aqui um bocadinho diferente por escolha nossa, por aqui por umas alterações burocráticas. E então, nesta primeira temporada, eu tive um episódio que foi sobre a relação em relação à minha imagem e ao meu corpo. Que eu amei gravar aquele episódio. Só que primeiro eu não sei o que é que aconteceu naquele dia. Eu já não estava assim num grande mood porque tinha acontecido qualquer coisa. E então eu gravei o episódio. Mas assim não estava assim com um grande mood, mas gravei o episódio, tudo ok. Eu achei que o meu marido normalmente deixa o episódio a gravar e vai-se embora. E eu achei que o episódio tinha ficado a gravar e ele foi-se embora. E então eu fiz o episódio todinho. 40 e tal minutos de episódio. Quando eu me apercebo no fim que vou para pausar o episódio e percebo que não pauso episódio nenhum porque o episódio não foi gravado. E eu respirei muito fundo, expirei muito e pensei, eu não vou gravar outra vez porque isto não vai sair natural. Mas eu tive que gravar na mesma porque eu não tinha outro dia para gravar o episódio. Então eu fiz mais um episódio de 40 minutos seguidinho, a seguir ao outro. Já não foi tão genuíno, mas é curioso. E daí, pegando na questão que estava a falar da Ana, ela até me disse que foi dos episódios que ela mais gostou, porque como eu já tinha feito a primeira vez, a segunda foi quase tipo resumo, e como eu estava um bocado chateada de ter que estar a gravar aquilo outra vez, ela diz que eu fui muito, quase que reivindicativa. Acho que é isso que se diz. Espero não me estar a enganar, é isso. É isso, Tiago? Acho que é, pronto. Olha, desculpa se estou a meter uma café em português. Pronto, foi isso que ela quis dizer, que eu fui muito direta, que eu fui muito naquele episódio. Porquê? Porque no fundo estava quase a fazer um resumo do episódio que eu já tinha gravado. E então acabou por ser um episódio muito giro. Foi um episódio um bocadinho também, um bocadinho mais profundo, um bocadinho mais pessoal. E sem dúvida que foi assim das melhores histórias que eu tenho para vos contar. Outra história não foi muito gira. Eu estava para começar a gravar um episódio, não me recordo qual era, em que o Tiago interrompe um episódio e o Tiago nunca me interrompeu os episódios. Nunca. Portanto, eu quando percebi que o Tiago me bateu à porta era porque alguma coisa de grave estava a passar e foi porque efetivamente a nossa cadelinha tinha fugido, a Bela, na altura, e depois, infelizmente, após ela ter fugido, ela voltou, felizmente, passado umas horinhas, e infelizmente após essa fuga dela, despoltou-lhe ali bastantes questões de saúde, em que a nossa Belinha depois, infelizmente, entrou ali numa espiral em que, pronto, ela foi muito bem acompanhada por veterinários e muito humanos até ao final, mas efetivamente ela acabou por partir. Foi uma dor assim muito grande, foi uma dor difícil de digerir, foi uma dor que eu não estava à espera de ter sido tão difícil de digerir. Hoje já é um bocadinho mais leve, já consigo levar de uma outra forma, mas pronto, foi assim uma coisa, foi uma fase muito difícil e pronto, e não deixou de ser um episódio difícil, já nem vos sei dizer qual é o episódio, mas sei que na altura acho que depois, nem sei se eu voltei para gravar, se não, mas também não me lembro qual era o episódio, de tão cega que eu estava com tudo o que estava a acontecer. Mas pronto, mas foi isso. Sim. Ok, sobre a primeira temporada não tenho mais questões, não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre a primeira temporada. Acho que não. Eu acho que sem dúvida que as perguntas que fizeste acho que são muito, muito boas. Porque acho que ajuda a fazer aqui um wrap-up muito grande da primeira temporada. E não vale a pena estar-me a repetir. Por isso acho que já fui dizendo aquilo que era suposto em relação à primeira temporada. Foi inesquecível, foi maravilhosa. Foi fantástica e vou guardá-la sempre com muito carinho. Acho que é um bocadinho por aí. Ok. Então agora, falando da segunda e da nova temporada que vai Estamos estrear. a começar, exato. O caminho que fizeste até aqui, ou seja, esta pausa que tiveste até começar a segunda temporada, como é que foi e o que é que mudou ou vai mudar? Ok, no fundo, o que é que aconteceu, o que é que mudou entre termos terminado as gravações da primeira e aqui a segunda? Ok. É assim, o que é que eu sinto? Eu sinto que, tal como eu vos disse, a primeira temporada foi muito querer fazer tudo o mais rápido possível para vir cá para fora. Esta segunda temporada foi uma pausa.
para eu respirar, para nós todos respirarmos, a nossa equipa de podcast, que sou o meu marido e a Ana Capela, e para respirarmos todos, para todos fazermos assim brainstorming do que é que podíamos fazer no que vinha aí. E eu, enquanto pessoa, acho que foram meses muito especiais em que eu cresci muito, em que eu tive momentos de muita introspeção e pensei muito o que é que eu queria trazer para o podcast nesta segunda temporada. E eu sinto que cresci muito também nestes meses que andaram aqui. Lá está, uma das questões, a perda da Bela, entre muitas outras questões que aconteceram, mais positivas, felizmente, ao longo destes meses, fizeram-me crescer muito. E então eu acho que de uma forma qualquer, não vos sei explicar muito bem, eu queria-vos transmitir esse crescimento para esta nova temporada. E queria-vos transmitir um bocadinho esta maturação que eu sinto que está a acontecer em mim, esta transformação que está a haver em mim. E eu não deixo de ser a Marta lover, extrovertida e tudo e mais alguma coisa que havia na primeira temporada, mas essa Marta está-se a transformar um bocadinho nesta segunda temporada e acho que está-se a começar a encontrar. Acho que aquele lover que eu queria trazer muito nesta primeira temporada, acho que se está a encontrar com a Marta que se está a transformar agora e acho que juntas criámos aqui esta nova identidade de podcast que pronto, que está aqui já um bocadinho mais um intermédio e sem dúvida que eu estou aqui completamente no nosso podcast da nossa nova temporada e acho que foi isso. Acho que eu cresci, acho que algumas coisas mudaram também na minha vida e acho que é isso. Eu acho que também quero transparecer para os outros aquilo que me foi mudando e aquilo quanto eu cresci durante este tempo. E então acho que a segunda temporada vai ser um bocadinho esta amostra deste crescimento. Ok. Ainda há bocadinho falaste das cores do podcast. Uhum. Que iam haver mudanças. Exato. Que mudanças vão haver? Nas cores do podcast. O porquê? O E que é que o porquê. significam? Exato. Ou seja, o que é que mudou? Tal como eu estava a dizer há pouco, a primeira temporada era muito vermelho, aquele vermelho mesmo, vermelho paixão, aquele rosa Barbie, quase rosa choque também ao mesmo tempo e um dourado muito, muito presente. O que é que nós quisemos nesta segunda temporada? Baixar um bocadinho esta intensidade, que é, não é preciso esta intensidade toda. Eu posso ser eu na mesma com cores que no meu dia-a-dia, e o meu marido pode confirmar, que eu me identifico muito mais, que são cores mais neutras, o branco, o castanho, cores mais terra também, mais associadas à natureza, o creme, o castanho, o dourado não deixa de estar aqui mas de uma forma mais sóbria, o vermelho, como podem ver aqui por exemplo, mas também de uma forma um bocadinho mais sóbria, o rosa de uma forma mais sóbria também. Ou seja, no fundo é um bocadinho isso. Eu acho que é baixarmos um bocadinho a intensidade de todas as cores, que continuam a retratar o nosso podcast sem dúvida, mas quis trazer muito esta sensação daquilo que vocês viram num jingle, que é para mim a sensação que eu vos quero transmitir com esta segunda temporada é quase como se nós estivéssemos aqui, em vez de estarmos aqui neste cenário, estamos num passeio, sozinha ou a dois, conforme o episódio, na praia, e há aqueles dourados, não é? Há aquelas cores todas maravilhosas que existem na praia, acrescentando só aqui uns rosinhas que não existe muito na praia, uns vermelhos. Quer dizer, o céu azul às vezes também dá assim uns tons a cor de rosa e vermelhas num pôr do sol. Num pôr do sol, tal e qual como eu queria dizer, e portanto é um bocadinho essa a vibe que eu queria transmitir para aqui, para a segunda temporada, e daí a mudança das cores, um bocadinho para mais sóbrias então, não tão intensas. Ok. E tu associaste as cores a uma era, ou seja, aquele vermelho mais forte, cor-de-rosa. Consegues associar estas novas cores a uma era também? Sim. Isto não são as eras da Taylor Swift, ok? Por acaso a Lover Era é acho que é uma era da Taylor Swift. Eu gosto muito da Taylor Swift, gosto muito da música dela, mas não a sigo assim muito afincadamente. Mas é completamente uma admiradora de todo o trabalho fantástico de marketing que ela consegue fazer e de agarrar os fãs e de ter os fãs como uma fidelidade enorme. E esta questão das eras é uma coisa super, super inteligente. Então, primeiro tivemos a Lover Era, com aquelas cores. Esta eu não vos sei explicar muito bem. Eu diria que era, e um bocadinho recorrendo aos arquétipos, que eu não quero estar aqui a chatear-vos muito sobre isso, que isto também é uma questão com uma teoria psicológica, a nível da psicologia.
há um tipo de arquétipo que é a wise, que é muito associado à sabedoria. E depois há um arquétipo que é inocente, que é muito associado a estas questões inocentes quase da vida, do olharmos sempre para as coisas mais bonitas que a vida tem, etc. E até eu acho que se eu tivesse que dizer qual é que é a nossa era da segunda temporada, eu acho que é um bocadinho esta temporada da wise e da inocente. Não sei porquê. A primeira vem em inglês, a segunda vem em português, pronto. É aquilo que eu também faço um bocadinho no meu dia-a-dia. Portanto, eu acho que estas temporadas, esta temporada, desculpem, é um bocadinho a mistura destes dois arquétipos, sem dúvida. E que também está muito associado às cores e a toda a transformação que também tivemos. Ok. E consegues-nos desvendar alguma coisa do que está por vir na segunda temporada? Falando em convidados, em temas. Ok. Dá só assim um bocadinho Um spoiler. cheirinho. Sim, Isto é um só spoilerzinho. Isso. Então, o que é que eu vos posso dizer? Posso-vos dizer que vem aí temas muito diferentes, ok? Vêm vários tipos de temas. Na nossa primeira temporada, o que é que aconteceu também? Eu redirecionava as coisas muito para o humor, porque foi exatamente isso que eu quis trazer na primeira temporada. Na segunda temporada, o amor está sempre na base, como é óbvio, mas já não é a base total. Portanto, nós vamos expandir os nossos temas e vamos falar sobre muita coisa nesta segunda temporada. Muita coisa diferente, temas diferentes, temas que eu quero trazer porque eu sei que para quem está a ouvir é importante, gostam de saber sobre estes temas. Aliás, eu estou deserta para que alguns temas também aconteçam deste lado, porque eu estou deserta para perceber como é que vai ser. E portanto, o que eu vos posso dizer em relação a temas é: vamos fugir só da base do amor e vamos falar de muitas outras coisas que podem não ter assim nada direcionado com o amor. Portanto, de temas vamos fugir para muitos lados, mas no fundo são temas que eu vos quero trazer porque eu acho que são relevantes, são temas que eu acho interessantes, são temas que eu acho que vocês também vão ter interesse em ouvir e escutar aqui deste lado, sempre com a mesma base do amor, obviamente, mas temas diferentes, mais temas mais heterogéneos. Os convidados, meus amores, isso então é que eu não posso dizer nada, mas eu só vos posso dizer que eu estou super, hiper, mega entusiasmada. Temos vários convidados esta temporada. Temos mais do que tivemos na primeira. E posso-vos dizer que eu, quando comecei a planear este podcast, a primeira coisa que eu fiz foi uma mensagem para enviar a todos os convidados que eu tinha na minha cabeça que eu queria trazer para o podcast. Fazia um imenso sentido, não tinha ouvido na primeira temporada, queria trazer para a segunda e eu posso-vos dizer que eu fiquei imensamente feliz porque eles aceitaram todos e vem toda a gente que eu imaginei para esta segunda temporada, calma, depois nas outras temporadas há de vir mais pessoas. Posso-vos dizer que vêm pessoas que eu tenho quase a certeza absoluta que vocês conhecem, que vos são conhecidas de alguma forma a quem está a ver desse lado. Outras não vos vão ser tão conhecidas. Vou continuar a trazer pessoas da minha vida, que eu sei que vocês também gostam muito, pessoas mais próximas, que não são conhecidas para a grande maior parte de vocês. Também vou continuar a vir essas pessoas aqui ao meu podcast, ao nosso podcast, mas posso-vos dizer que vêm convidados bombásticos e estejam atentos e atentas. É a única coisa que eu vos posso dizer, porque vêm convidados muito bons, sem dúvida nenhuma. E pessoas que são muito queridas e continuam a ser sempre pessoas com quem eu me identifico, pessoas que partilham os valores aqui também do podcast e, portanto, estejam atentos, porque vai ser muito, muito, muito especial o que vem aí, sem dúvida nenhuma. Ok, não tenho mais perguntas, mas queres acrescentar alguma coisa sobre esta segunda temporada que eu posso me ter esquecido? Não sei, acho que quero rematar a dizer que estou genuinamente entusiasmada com aquilo que aí vem. Acho que ter esperado também uns meses para vos trazer isto tudo e irmos construindo isto devagarinho e termos ido construindo isto aos poucos, estas mudanças que conseguimos fazer, desde o jingle até finalmente a termos um logo, que eu também ainda não falei sobre isto, termos um logo feito, um bocadinho já mais diferente, mais perto daquilo que é efetivamente o nosso podcast. Já termos também aqui este logo aqui no nosso cenário. Eu acho que estas pequenas coisinhas que foram acontecendo foram-me deixando super feliz porque estava tudo a alinhar-se. E agora finalmente vejo tudo alinhado, vejo tudo prestes a acontecer e a única coisa que eu vos posso dizer é que eu estou puramente entusiasmada porque vêm aí coisas maravilhosas, vêm aí coisas muito boas, vêm novidades muito giras, vêm temas e convidados fantásticos.
e eu pareço uma criança no Natal com este podcast. Uma criança não, eu pareço eu mesma no Natal, porque eu no Natal sou uma criança, claramente. E lá está mais uma vez o meu marido, acho que confere, não é? Confere. Aliás, o Natal, entretanto, na nossa casa deve estar a começar a explodir. Pronto, se ele concordar, porque isto aqui temos que concordar os dois cá em casa com estas coisas. E portanto, eu pareço eu no Natal com esta temporada e vai ser muito especial. Independentemente disto, claro que existem episódios que eu ainda não tenho temas associados, existem espaço para chamar mais convidados e portanto quero deixar este espacinho final para vos dizer o quê? Aceitam-se sugestões sobre qualquer tema que vocês gostassem que fosse falado aqui, convidados que vocês gostavam de ter aqui e podem me enviar através principalmente do meu Instagram, através de mensagem privada, que vocês sabem que é assim a maior forma de nós nos conectarmos, para vocês conseguirem mandar mensagem e para conseguirmos falar um bocadinho uns com os outros, ou então nos comentários, que vocês também podem às vezes deixar comentários conforme as plataformas onde estão a ver e a ouvir-nos no nosso podcast. Quem estiver, por exemplo, no YouTube pode comentar, por exemplo, e portanto comentem convidados, temas, o que quiserem. E deixo aqui também um bocadinho um desafio para vocês, assim, para fecharmos, que era aquilo que eu costumava fazer também na primeira temporada, que é que vocês comentem nos comentários ou mandem uma mensagem também com o que é que vos marcou mais da primeira temporada do nosso podcast. Seja o que for, eu aqui falei de várias questões dentro da primeira temporada. Comentem o que vos fizer sentido, o que é que vos marcou mais da primeira temporada do nosso podcast. Comentem aqui em baixo nos comentários do YouTube ou então enviem uma mensagem pelo Instagram. Vou adorar saber. Quero ouvir as vossas propostas porque quero realmente trazer aquilo que vocês querem ouvir. E vocês sim sentem que de alguma forma faz falta desenvolver. E então eu quero que este espaço seja esse vosso espaço também. E portanto convido-vos a mandarem mensagem a falarmos um bocadinho sobre isso. E quero agradecer também ao meu marido por ter estado aqui neste episódio. Que eu sei que não foi fácil. Apesar de ter sido só a voz. Para ele não é fácil estar aqui. Que ele não gosta muito destas coisas. Portanto, muito obrigada por ter estado aqui. Em modo voz off. Pois ainda por cima ele tem esta voz grave, super radiofónica e maravilhosa. E acho que foi muito giro ter estado do outro lado. E eu, só para vos dizer uma coisa. Eu sei que algumas respostas pareceram muito automáticas. As perguntas passaram por mim, mas eu não me lembrava delas. Foram automáticas porque eu literalmente disse a primeira coisa que me veio à cabeça. Portanto, se vocês sentirem que pode ter sido aqui um bocadinho combinado, não foi de todo. Lá está, as perguntas vieram um bocadinho mais do lado da Ana, passaram por mim e depois passaram para o Tiago. Portanto, eu vi-as a correr e ouvi só algumas que eu sabia o que é que íamos falar, mas foi muito genuíno e de coração de mim para vocês. Espero que tenham gostado deste primeiro episódio. Pode ter sido um bocadinho all over the place, mas era para fazer um wrap-up da primeira temporada e um spoiler da segunda e, portanto, é isso. Obrigada, muito obrigada a cada um de vocês que está desse lado, que nos ouve, que nos continuam a ouvir. Bem-vindo a pessoas novas que nunca tenham ouvido o nosso podcast. Bem-vindos, são todos muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. E, portanto, quero-vos mandar um beijinho muito grande a todos. E até o nosso próximo episódio, em que posso já dar o spoiler, que vamos ter um convidada muito especial e que vai ser o primeiro convidada desta nossa segunda temporada, com um tema muito, muito importante. E ainda este mês, portanto, estejam atentos. Um beijinho muito grande a quem está desse lado e obrigada, porque sem vocês este podcast não seria nada. Seria eu simplesmente a falar para um microfone e para uma câmera. Portanto, obrigada do fundo do coração e muito amor para todos vocês. E até à próxima. Love is in the air, everywhere you look around. Love is in the air, every sight and every sound. Love is in the air.